Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Jeremias 29:13 diz para nós: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou, numa versão mais antiga, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto tem muita conexão com o avivamento, essa busca pela presença de Deus e Deus se manifestar àqueles que o estão buscando. O que seria um avivamento? Há muita gente que diz que o Brasil está passando por um avivamento. É estranha essa afirmação, mas sim. Alguns dizem que os grandes movimentos que têm sido realizados por igrejas aqui e ali, as grandes concentrações de gente que tiveram sua interrupção nessa pandemia, revelavam sinais de avivamento. Então não era incomum ver em concentrações assim, gente caindo no poder, gente falando em língua, gente pulando, gente rodando, gente fazendo bastante estripulia, profetizando coisas assim, as mais estranhas possíveis. Será que esses são sinais de avivamento? Quando eu olho para a história da igreja e olho para as escrituras, percebo que existe uma diferença clara entre esses tipos de avivamentos que as pessoas têm dito que são de fato avivamento nos nossos dias, com o que a história e as escrituras mostram para nós. Bom, alguns sinais de avivamento que a gente percebe é que a pessoa que é avivada, ela tem fome e sede pela palavra. Então, alguém que tem a experiência real de avivamento, ela precisa ler a Bíblia. Ela precisa ouvir pregações que desafiem seu coração à santidade, ao temor e a viver mais para Deus. Existe uma necessidade como que comparada realmente à fome ou à sede. E se isso falta em alguém que é avivado dos tempos modernos, então alguma coisa está equivocada nesse avivamento. Um outro elemento presente nos avivamentos era uma pregação que levava as pessoas ao arrependimento, à confissão dos seus pecados e ao abandono dos pecados. Se em grandes concentrações não existe arrependimento, nem confissão de pecado, nem abandono de pecado, alguma coisa está errado com esse avivamento. Uma outra característica de pessoas avivadas ou de manifestações extraordinárias de Deus, que nós chamamos de avivamento na história, por exemplo, era uma vontade grande de evangelizar, de pregar o evangelho, de falar do reino, de mostrar para as pessoas que Jesus Cristo era o Senhor da vida delas. Ainda uma outra característica que percebo nos tempos de avivamento é que as pessoas tinham fome e sede também por orar. Elas precisavam orar. Passava a vida de oração dessas pessoas, mudava. Deixavam de praticar uma oração meramente religiosa, dedicavam tempos de qualidade em oração, invocando o nome do Senhor sobre situações, pessoas. E ainda uma outra característica era o desinteresse por este mundo. Desinteresse pelas coisas materiais. Então havia um desapego por esta vida material. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa tem seus compromissos, mas ela sabe que isso é passageiro, que ela está aqui de passagem. Então, se nós pensarmos esses elementos que eu elenquei aqui, pode ser que o que nós estamos vivenciando, ou que algumas pessoas estão vivenciando, não seja avivamento. Ao menos, olhando do ponto de vista bíblico e do ponto de vista histórico, o avivamento tem outras características. A nossa oração é que o Senhor venha nos avivar. Lembro de Edwin Orr, que foi um especialista em avivamentos, ou seja, um historiador sobre avivamentos do século passado. Uma das suas conferências que ele abriu em 1984, ele abriu a conferência dizendo o seguinte: se o Senhor fez no passado, Ele pode fazer hoje. E essa é a nossa oração. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Deus abençoe você e que o teu coração queime para que Deus realize uma grande obra ainda nessa geração. Graça e paz.